Olá, boa tarde a todos. Mais um domingo estamos aí entrando para compartilhar uma palavra com vocês, né? Você que está aí do outro lado, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, você que está se conectando aí agora. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Nós vamos ler alguns versículos, vamos passear um pouquinho pela palavra. Antes disso, eu quero fazer uma oração, né, para que o Espírito Santo possa estar conduzindo esse momento, possa estar nos direcionando nessa palavra, que essa palavra possa ser muito edificante para a sua vida, ela possa ser edificante para o seu coração, para a sua história, né, que ela venha acrescentar na sua vida, tá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua direção, Pai, pedir que o teu Espírito Santo venha abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde. A tua palavra, Senhor Deus, é aquela que edifica e aumenta a nossa fé, é aquela que estabelece os padrões, ó Deus, de uma conduta de vida que agrada ao Senhor, e eu quero pedir que o Senhor esteja realmente abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos ser transformados, moldados nesse dia, pela tua palavra. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler dois versículos, o 28 e o 29. Mateus 7, 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Muito bem, nós vamos falar aí pelos próprios versículos que nós lemos aqui, esses dois versículos, a gente vai falar um pouco hoje sobre autoridade, né? O que é autoridade, para quem é autoridade, como que funciona a autoridade, né? Muito bem. Essa narrativa de Mateus, né, ela fala que Jesus, ao ensinar, as multidões ficavam maravilhadas e de alguma forma elas eram impactadas e transformadas. É por isso que onde Jesus estava, havia dezenas, centenas e milhares de pessoas para ouvir a sua palavra. Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade. E isso fica claro. Isso fica claro tanto nas passagens bíblicas do Novo Testamento que nós lemos, nos evangelhos, e nas menções acerca dos seus milagres que nós vemos nos demais livros, né, do Novo Testamento. Isso fica claro que sempre onde Jesus estava havia uma multidão, exceto quando ele se retirava com os seus discípulos para ensinar de forma particular, né? Mas normalmente quando Jesus se punha a falar, em volta dele juntava, como eu já disse, dezenas, centenas e até milhares de pessoas. E havia autoridade no ensinamento de Jesus. Havia autoridade. E é interessante porque a autoridade que nós vemos aqui, a Bíblia mencionando, não é uma autoridade qualquer, ela é uma autoridade que fazia com que as pessoas que ouviam Jesus falando tivessem uma mudança de vida, uma mudança de postura, uma mudança de atitude. Por onde essa mensagem passava, havia transformação de vidas. E é interessante porque no versículo 29 diz, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E quem eram os escribas? E por que a autoridade que Jesus tinha era diferente da autoridade dos escribas? Muito bem. Os escribas eram, eu posso dizer que uma seita dos judeus, dentro dos judeus, que zelava pelas escrituras, eles proferiam as escrituras, eles citavam as escrituras, eles ensinavam através das escrituras. Os escribas, eles tinham um conhecimento do Pentateuco, eles tinham o conhecimento da palavra, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, eles conheciam a história do povo de Israel, eles sabiam, eles conheciam, eles explicavam.
né? Então era um grupo de judeus que tinha muito conhecimento. Mas quando eles ensinavam com base em conhecimento apenas daquilo que havia sido a história do povo de Deus, a história do povo de Israel. Eles tinham conhecimento do livro de Levítico, das leis, eles tinham conhecimento de tudo que foi ensinado e passado por Moisés como o estabelecimento da cultura e do povo de Deus. Muito bem, mas a autoridade não era deles, a autoridade, de certa forma, era passada, não que vinha algo deles. E eles reconheciam que havia uma autoridade diferenciada em Jesus. E essa autoridade que Jesus tinha, de alguma forma fazia a diferença quando ele ensinava, e era por isso que as multidões ficavam maravilhadas. No capítulo 21 do livro de Mateus, a partir do versículo 23, é interessante porque os próprios sacerdotes, eles reconheciam que havia algo diferente na vida de Jesus, nessa autoridade, e eles questionavam Jesus. Nós vamos ler aqui, a partir do verso 23 do capítulo 21, diz assim, do livro de Mateus ainda: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. E se me responderem, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é no questionamento dos sacerdotes, dos principais sacerdotes. Eu quero chamar a sua atenção porque eles perguntam para Jesus, eles questionam Jesus. Esse perguntar faz e já deixa muito claro aqui que eles reconhecem que havia uma autoridade diferente sobre a vida de Jesus. Então isso gera uma dúvida no coração deles e eles perguntam: com que autoridade? Quem te deu essa autoridade para pregar dessa forma, para ensinar dessa forma, para conduzir dessa forma? Então a primeira parte é essa. E por que eles perguntam isso para Jesus? Eles eram os sacerdotes, eles eram os líderes, os principais líderes do povo judeu. E por que eles questionam Jesus dessa forma? A primeira coisa que nós precisamos entender é o contexto daquele tempo. Muito bem. Não diferente de hoje, naquele tempo já havia muito charlatão. Havia muita gente que era mau caráter e que ensinava e tentava de alguma forma arrebanhar para si pessoas com charlatanismo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, eu vou citar o livro de Atos, né? Havia naquele tempo muita gente mal intencionada, como eu disse, não diferente de hoje, porque hoje existem também muitas pessoas mal intencionadas que usam a palavra de Deus para arrebanhar pessoas prometendo coisas a elas, e infelizmente a gente sabe que é uma mentira, né? Eles estão baseados em mentiras, ensinando mentiras, pregando mentiras, vivendo sem autoridade, ensinando sem autoridade, mas convencendo a muitos, né, de um caminho que ele vai contra a palavra de Deus. Mas nesse tempo não era diferente. Nesse tempo, os fariseus, né, os mestres, os sacerdotes, eles apertavam Jesus para saber de onde vinha a autoridade que ele usava para poder ensinar as pessoas. Então eles cercam Jesus e fazem essa pergunta. Interessante que Jesus devolve para eles, dizendo assim: olha, se vocês responderem a pergunta que eu vou fazer, então eu vou dizer para vocês da onde que vem a minha autoridade. E isso está lá no versículo 25. Nós vamos ler no versículo 25. Jesus fazendo a pergunta para eles: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então, veja que está separado aqui em duas vertentes, duas linhas.
A primeira, nós identificamos que havia muito charlatanismo, havia muito nó cego na linguagem de hoje, na linguagem popular, né? Havia muito nó cego naquela época, tentando corromper as pessoas com os ensinamentos de si mesmo, ensinamentos distorcidos e alegando muitas vezes que serviam a Deus. E vem uma outra vertente que é Jesus escondendo dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, de quem era a autoridade com a qual ele ensinava. Muito bem. Eu quero que você dê um pulo comigo no livro de Atos, no capítulo 19. No livro de Atos, no capítulo 19, nós vemos aqui uma pequena narrativa que é muito interessante, um episódio que fala sobre algumas pessoas que tentaram expulsar alguns demônios no nome de Jesus, mas sem a autoridade da qual nós estamos falando. Sem autoridade. Atos 19, a partir do versículo 13, diz assim: E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, ou Sevá, sumo sacerdote. Veja, eu era o filho de um sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso de espírito, ou do espírito maligno, saltou sobre eles, subjugando-os a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Ou seja, esse texto está dizendo para nós o seguinte: está narrando uma certa situação que aconteceu, aonde 7 filhos de um sacerdote chegaram para uma pessoa que estava endemoniada e disse para aquela pessoa: eu vos esconjuro. Eles estavam tentando fazer um exorcismo ali, expulsando o demônio daquela pessoa, no nome de Jesus, a quem a Paulo pregava. Ou seja, eles não tinham autoridade, porque a autoridade ela vem de um conhecimento e um relacionamento, né? Eu me recordo de quando estudei, que eu fiz a minha faculdade. Eu comecei a minha faculdade no ano de 2009 e terminei ela no ano de 2012, né? Me formei em 2012, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E eu tinha alguns professores que marcaram a minha vida e marcaram a minha história, porque eles trouxeram para mim ensinamentos que me doutrinaram a viver uma vida, em alguns aspectos profissionais e até pessoais, princípios que eu trago até hoje comigo. E quem são essas pessoas? Foram pessoas que me ensinaram com autoridade. Por quê? Porque elas viviam. A experiência e as palavras que elas usavam eram palavras profundas, porque elas tinham autoridade. Elas tinham propriedade naquilo que ensinavam. Por quê? Porque elas viviam aquilo. Elas ensinavam princípios e viviam aquilo. Nesse momento, por exemplo, eu estou aqui vendo um professor meu, o Alberto Possetti, né? Professor Possetti, tão conhecido na cidade de Curitiba, uma figura muito relevante na cidade de Curitiba, e que me ensinou diversas lições ao longo do meu curso, que eu trouxe não apenas para a vida profissional, como uma ferramenta de trabalho, mas para a minha vida pessoal, né? Tem também o professor Edson, tem o professor Guimarães, tantos professores, tantos homens que ensinaram com muita profundidade, porque eles tinham autoridade naquilo que diziam. Era uma experiência de vida falando junto com lições acadêmicas. E teve também aqueles que passaram e de alguma forma ensinaram algo técnico, mas não tinha a mesma profundidade. Por que eu estou explicando isso? Eu estou tentando contextualizar você das pessoas que têm relacionamento com Deus e as pessoas que não têm relacionamento com Deus. Esse texto, essa parte do livro de Atos que nós mencionamos aqui, eram pessoas que na época era comum. Era comum. Nós temos uma pessoa citada no capítulo 13 do livro de Atos, também chamado Bar Jesus. Ele era uma pessoa que expulsava, fazia exorcismo, né? Ele era um mágico. E nessa época, lá atrás, havia um costume, né? Um hábito dos
procônsulos, né, que eram os governadores. Esse Bar Jesus, ele era um mago que acompanhava o procônsul Bar Jesus. O procônsul Bar Jesus, ele era um governador de uma província romana, né? E Paulo vem para ensinar e pregar sobre o evangelho de Cristo para esse procônsul, e Bar Jesus, que era o seu mago, tentava tirar, né, o Sérgio Paulo para que não ouvisse, para tentar distorcer os ensinamentos que Paulo estava ministrando, as verdades que Paulo estava ministrando. Então Paulo olha para esse homem e com muita autoridade ele diz assim: olha, você é um filho do diabo e você vai ficar cego por algum tempo, porque você está tentando se levantar e se opor àquilo que Deus está querendo construir nesse lugar aqui. Então, imediatamente, Bar Jesus fica cego por algum período, e depois ele retoma a visão, né? Mas veja só, já havia, dentro de uma normalidade nas figuras de autoridade naquela época, um conselheiro que normalmente era envolvido com as trevas. Nós temos também um outro chamado Simão, está lá no capítulo 8, que também ele praticava magia. E Filipe vai e começa a ministrar, ensinar o evangelho, e esse Simão ele fica tão maravilhado de ver os milagres que aconteciam e que ele se converte, ele deixa de praticar magia e começa a ser um seguidor, torna-se um discípulo de Jesus através do evangelho. Né? Então havia realmente muitas pessoas que praticavam esse tipo de coisa, pessoas que não, às vezes tinham sim uma linhagem judaica, mas às vezes eram pessoas que vinham de outros povos, de outras culturas, com esses hábitos, eles vinham de outros povos, trazendo consigo a sua história de vida, porque não conheciam um Deus verdadeiro, né? Mas essas pessoas, elas não tinham autoridade. Elas não tinham autoridade. Muitos deles eram charlatões, eles faziam isso de forma combinada para tentar convencer e ludibriar o povo, porque eles ganhavam dinheiro com isso, né? Mas então chega o apóstolo Paulo ensinando com autoridade. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Jesus, ele foi ministrado, recebeu o Espírito Santo e havia autoridade nele. A autoridade é um selo de autenticação de uma verdade na qual as pessoas ministram e falam e ensinam. Ou seja, se a pessoa não tem um relacionamento com o Espírito Santo, se ela não conhece de fato a palavra de Deus e não vive essa palavra de Deus, é lógico que ela não vai ter autoridade. É óbvio que ela não vai ter autoridade. Vai ser um ensinamento técnico, que vai muitas vezes entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas não vai causar transformação alguma na vida de ninguém. Então você que está me ouvindo, que é um líder, um pastor, um presbítero, um diácono, enfim, seja qual for o cargo de liderança que você ocupe dentro do reino de Deus, entenda, por favor, se nós não temos relacionamento com Deus, se a palavra de Deus primeiro não transforma a nossa vida, nós não temos autoridade para ensinar nada, para ministrar nada, serão palavras vazias. Assim como Jesus tinha autoridade para ensinar, nós vemos pela história de Jesus, com 12 anos ele já estava no templo. Com 12 anos havia um hábito, né, uma cultura judaica de uma vez por ano eles irem para o templo para celebrar, fazer festas e tal. E os pais de Jesus estavam voltando, Jesus com apenas 12 anos, e notaram: cadê o menino Jesus? Ficaram desesperados e voltaram atrás do seu filho. Quando chegaram, ele estava sentado entre os sacerdotes, entre os mestres, né, entre os fariseus, ensinando já com 12 anos com autoridade. Porque mesmo criança, Jesus ele já tinha algo diferenciado. Além de uma paixão profunda pelo seu Pai, o próprio Deus, ele conhecia as Escrituras, ele tinha relacionamento com essas Escrituras. Muitos de nós lemos um versículo e já queremos ir para a internet pregar para multidões, influenciar multidões, lendo um versículo apenas. Você tem que ter relacionamento com Deus e com a sua palavra, se você quer ter autoridade. Né? Então, fecha parênteses. Voltando aqui para o nosso texto. Então, você vê nesse episódio 7 filhos de um sacerdote tomando uma pisa, né? Como quando eu era criança, minha mãe me dizia sempre: olha, eu vou te dar uma pisa, né? Então, eles tomam uma pisa desse endemoniado e saem pelados, correndo, porque o próprio demônio, através dessa pessoa, diz para eles: olha, eu sei quem é Jesus e conheço muito bem a Paulo. Ou seja, a autoridade, ela é reconhecida não apenas nesse mundo físico, onde eu e você podemos enxergar, mas ela é reconhecida também no mundo espiritual.
Então essa autoridade é reconhecida por esse demônio, por esse possesso, né? E ele olha para esses 7 homens que estavam lá tentando expulsar ele, expelir ele, e diz assim, olha, eu conheço Jesus e também sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? E ele ataca esses homens, bate nesses homens e eles saem nus, correndo, envergonhados, né? E hoje, infelizmente, isso acontece. Muitas pessoas que não têm autoridade tentam fazer e acontecer, mas elas são envergonhadas. Por quê? Porque elas não têm o verdadeiro Espírito de Deus, não têm a autoridade de Deus sobre as suas vidas. E por isso elas são envergonhadas. Muito bem. Voltando para Jesus, nós abrimos essa chave aqui para mostrar a primeira parte da indagação, né, dos sacerdotes a Jesus. De quem vem essa autoridade? Da onde que é essa autoridade? Porque havia muito charlatanismo, havia muita enganação naquele tempo, né? E a segunda parte, que é a que nós vamos retomar aqui agora, lá do texto de Mateus, né, é Jesus não dizendo para os seus, para esses sacerdotes, né, para esses fariseus, para esses mestres das leis, né, da lei, os principais, Jesus não disse para eles, Jesus propõe para eles o seguinte, olha, eu vou fazer uma pergunta, se vocês me responderem, eu também vou dizer da onde que vem a minha autoridade. E eles não responderam para Jesus, logicamente Jesus também não disse para eles de onde que vinha essa autoridade. Porém, nós vamos ver no capítulo 28 de Mateus, a partir do verso 16. Deixa eu abrir aqui com você. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16, diz o seguinte: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem, esse texto deixa claro que os segredos de Jesus, os segredos dos céus, eles não são para qualquer um. Eles não são para qualquer um. Jesus, ele omite essa verdade daqueles sacerdotes, dos principais, porque não havia neles uma disposição de coração de receber uma palavra de vida, uma palavra de transformação. Eles não eram discípulos de Jesus. Eles eram pessoas que tinham as suas próprias doutrinas. Eles já estavam cheios demais para receber algo novo, o novo evangelho, o evangelho de Cristo, a boa notícia da salvação que vinha por meio de Jesus Cristo. Mas veja que para os 11 discípulos, por que 11? Porque nesse momento Judas já havia tirado a sua própria vida após a traição. Neste momento, Jesus para os 11 discípulos revela claramente de onde vem a sua autoridade. Ele diz primeiramente, toda a autoridade me foi dada no céu e depois na terra. Logo, quem dá a autoridade a Jesus é o próprio Deus. Entendendo, queridos, e eu preciso que você entenda isso, Jesus, ele não era, como nós podemos, muitas vezes, nós fantasiamos na nossa cabeça que Jesus, ele já nasceu sendo Jesus, já nasceu sendo, sabe, não, Jesus, ele nasceu como você e eu, carne e osso, um ser humano que tinha fome, um ser humano que sorria, que chorava. Nós vemos no livro de Mateus, quando chamam Jesus dizendo assim, olha, o seu amigo Lázaro morreu, a Bíblia diz que ele chorou. Então ele tinha fome, ele tinha sede, ele sentia dor, ele era um ser humano, exatamente igual você e eu. Ele era um ser humano. A diferença é que Jesus conhecia o seu Deus. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia as Escrituras Sagradas. Ele tinha o conhecimento, e mais do que conhecimento, ele tinha relacionamento com Deus. Nós vemos inúmeras vezes quando Jesus estava realizando os seus milagres ou pregando para as multidões. A Bíblia diz, em dado momento, Jesus se retirava no secreto, aonde ele ia orar. Nós vemos inclusive um episódio onde Jesus chama os discípulos para orar com ele. Mas quando diz que deu na primeira vigília,
eles já estavam dormindo. Na segunda vigília, eles estavam dormindo. Eles tomam uma bronca de Jesus, mas não conseguem vencer o cansaço, porque eles não tinham o hábito da oração e do relacionamento com Deus como Jesus tinha. Mas Jesus nutria isso, e por isso ele fazia tudo o que ele fazia, os milagres que ele fazia. É por isso que não havia limites para o agir de Jesus. Você entende isso? Então, a autoridade que havia sobre a vida de Jesus foi dada por Deus, por quê? Porque ele tinha relacionamento. Ele era profundo, ele não era raso, ele não tinha só conhecimento, ele tinha intimidade. Então, se nós, como seres humanos, não temos relacionamento e nem conhecimento, como é que nós vamos querer ter autoridade? Não é possível, não é possível. Fica superficial demais, fica raso demais. Nós podemos até passar alguma informação, querido, mas ela não vai fazer diferença nenhuma na vida das pessoas. Nós podemos passar até alguma informação, mas esse não é o desejo de Deus e nem de Jesus para nós. Porque quando ele chama os seus discípulos, no texto que nós acabamos de ler, e dá essa revelação para ele, primeiro ele já está fazendo uma distinção. Ele está dizendo, vamos deixar o time que tem o conhecimento técnico de fora. Vamos chamar aqueles que conviveram. Então ele separa o time. E ele pega aqueles que caminharam com ele, que comeram com ele, que dormiram com ele, que acordaram com ele, que obedeceram a ele, que viram e que aprenderam e que se submeteram. Em outro momento, Jesus ele confronta os seus discípulos e diz assim, olha, a maioria foi embora, e vocês para onde vão? E Pedro olha para ele e diz assim, para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, ou as palavras de vida eterna. Então havia sim um desejo muito grande nos seus discípulos de aprenderem com Jesus. E é por isso que nesse momento, antes de ser assunto ao céu, antes de ser levado ao céu, ele fala para os seus discípulos, toda a autoridade foi-me dada no céu, primeiramente, e também na terra. Com essa frase, ele está dizendo o seguinte, toda a autoridade suprema do universo foi-me dada. Em meu nome, vocês poderão fazer qualquer coisa, porque toda a autoridade foi-me dada, e agora eu estou delegando ela para vocês. Veja que isso é profundo demais. Isso não pode ser algo que não faça diferença na nossa vida. Isso tem que nos marcar profundamente, porque essa missão de Jesus foi confiada a nós. E esse texto deixa claro que começou lá nos 11, e dos 11 foi seguindo. Hoje nós temos um planeta com mais de 7 bilhões de pessoas, aonde a grande maioria delas já ouviu falar de Jesus, sim, já se rendeu a Jesus, sim, já se entregou a Ele, sim. Muitos receberam um chamado dizendo para ir anunciar o Evangelho, e eles disseram sim para esse chamado, mas estão vivendo de forma apática, estão vivendo de forma superficial, não mergulharam, não se derramaram, não se aprofundaram, tanto no conhecimento quanto no relacionamento com Jesus, e é por isso que não tem autoridade. É por isso que hoje nós deixamos de ver os milagres acontecerem. É por isso que hoje nós deixamos de ver pessoas muitas vezes sendo curadas. Ainda existe, sim, mas poderia ser muito maior. O mundo todo já poderia ter sido inundado por esse evangelho, se nós estivéssemos vivendo a plena autoridade conquistada por Jesus, dada por Deus a ele e depois compartilhada conosco. Mas eu quero motivar o seu coração, eu quero animar o seu coração, dizendo, ore mais, leia mais a Bíblia, vamos nos relacionar mais com Deus, vamos compartilhar mais a palavra, vamos orar mais, vamos crer mais, vamos buscar mais, vamos nos aprofundar no conhecimento de Deus mais. E isso vai nos elevar ao nível de autoridade, aonde os demônios vão se submeter e aonde nesse mundo a tua palavra chegar, ela vai transformar vidas, né? Porque é a palavra de Deus através de você e a autoridade dele, né? Quem convence o homem é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, a missão dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele precisa de homens com autoridade, mulheres com autoridade, que levem essa mensagem, que levem essa palavra de vida e de esperança para aqueles que estão se perdendo nesse mundo corrompido. Então você e eu precisamos entender que a autoridade de Jesus, ela é autêntica, ela é verdadeira. A autoridade de Jesus, ela está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. E basta termos relacionamento, basta termos discernimento, entendimento pela sua palavra,
E aí sim, nós vamos romper no sobrenatural. Os demônios também saberão quem é você. Eles vão saber do seu nome. Eles vão saber do significado que você tem, teve e ainda terá aqui nessa terra. Porque você sim vai ser um detentor da autoridade de Jesus para levar essa palavra de vida e salvação para os quatro cantos dessa terra. Eu quero encerrar aqui esse momento tão especial de compartilhar essa palavra, né? De compartilhar essa palavra para que ela venha tocar o seu coração, para que ela venha mexer nas suas estruturas, para que ela venha iluminar a sua mente e que você entenda que tudo aquilo que Jesus fez lá no passado, você e eu também podemos fazer hoje. De tudo os milagres que Jesus viveu, a autoridade que ele tinha quando ensinava, essa autoridade também nós podemos ter, porque ele nos deu, ele deixou à nossa disposição. Então basta nós nos relacionarmos, nos aprofundarmos no relacionamento com ele e nós vamos viver grandes coisas. Vamos viver maravilhosas coisas. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Sabe, você que ouviu essa palavra, você que foi tocado por essa palavra, eu quero estimular você, querido, creia. Você pode todas as coisas. Como o apóstolo Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus nos fortalece e é por isso que nós podemos todas as coisas. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer por esse momento tão precioso, por uma palavra tão profunda, essa palavra de autoridade, que é a Tua palavra, Senhor. Eu quero agradecer, porque os Teus ensinamentos, eles transformam a nossa vida, eles mudam a nossa história, eles aumentam a nossa fé, as nossas convicções, porque o nosso coração, Pai, e a nossa vida pertencem ao Senhor. E nós queremos viver uma vida que Te agrada. Queremos viver uma vida, Pai, que produza honra e glória para o Teu nome. E mais do que isso, alcance vidas e salve pessoas, mude destinos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa, por cada família que está ouvindo esta palavra, que ouviu essa palavra, que o Teu Espírito Santo as confirme no seu coração e que elas sejam, ó Pai, alcançadas, não mais pela Tua graça, uma vez que já são salvas, mas alcançadas, Senhor Deus, pelo propósito do Senhor, pelo projeto e pelo plano estabelecido do Senhor na vida de cada um. Eu sei que muito mais do que salvar, o Senhor quer, ó Deus, cumprir a Tua vontade. O Senhor quer cumprir os Teus planos na vida de cada um dos Teus filhos. E eu oro para que essa vontade seja feita, para que cada filho abra o coração e dê abertura, para que o propósito do Senhor seja plenamente cumprido e estabelecido em suas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Queridos, eu quero agradecer, você que esteve aí presente, você que ouviu essa palavra. Sabe, compartilhe, com a sua família, compartilhe com seus familiares. Agora eu estou com um canal no YouTube também. Daqui a pouquinho eu vou postar essa palavra lá no YouTube. E aí nos comentários aqui eu vou colocar o link para que você possa acessar, e se inscrever lá no canal também. E compartilhar essa palavra. A intenção, como eu já disse desde o princípio, é que mais e mais pessoas possam ouvir essa palavra, possam ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Agradeço a cada um de vocês, que esteve conosco, conectado aí, ouvindo essa palavra. No domingo que vem nós estaremos aqui novamente às 15 horas. Desenvolva esse hábito, chame a sua família. Eu me sinto muito honrado por cada pessoa que dedica esse tempo, para estar ouvindo, para estar participando e sendo edificado junto comigo. Que Deus abençoe. Você que me saudou aqui, que me deu uma boa tarde, que me deu a paz do Senhor, a todos vocês, eu agradeço de coração, e que o Senhor possa recompensá-los infinitamente. Cada um dos amados. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amo todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente. Até domingo que vem. Em nome de Jesus. 15 horas, viu?